Eu tava aqui no físico, estava dirigindo o carro, na estrada. Todo o resto de mim, que não tava conectado ali pra manter essa vida física, tava explodindo. É curioso como sempre me dá vontade de voltar aqui e compartilhar quando eu tenho determinadas, chamo de prova, né? Mas enfim, confirmações dessas experiências muito loucas. Sim, eu tô tendo a resistência de saber, né, que tem essa resposta de as pessoas te acharem louco e tal, mas eu já tive, assim, suficientes mensagens de todos os lados, sabe? Pode parar com isso e soltar essa informação, porque no fim tudo se resume a essa busca nossa pessoal por o que é isso para além, né? Que não é possível que eu vim aqui, nasci nesse planeta só para viver, trabalhar, comer, dormir. Tem que ter alguma coisa a mais, e essa busca, no final de tudo, ela se resume a voltar para onde começou. Mesmo a pessoa que tem aquela frase, né? O cara que atingiu a iluminação. Antes da iluminação, eu cortava madeira e carregava água, né? E depois da iluminação, eu corto madeira e carrego água. É para você se ligar que no fim é isso, é voltar a essa simplicidade de estar aqui experimentando viver desse jeito, justamente para experimentar viver desse jeito. E por enquanto é isso. É o que tem para hoje. Mas não numa simplicidade assim de ai meu Deus, não, tem que ter mais. Claro, tem esse ciclo que tá em tudo, tá na roda da fortuna, em todos os ciclos de todos os pensamentos filosóficos, religião, né? Sempre tem um homenzinho lá embaixo e Deus ou alguma coisa muito superior, e a gente acha que é uma linha reta e eu tenho que sair de A e chegar em B, que isso significa evolução e tal. Que não deixa de ser também, por isso que é tudo paradoxal, né? Porque tem a reta nessa dimensão e tem o círculo em outras dimensões. Então, você atingir, né, elevações e etc., significa um monte de aprendizados e tudo para depois você voltar no mesmo, ou no símbolo do infinito, do Ouroboros, né? Voltar naquela situação de novo, entre aspas, com agora um novo olhar. Acho que é isso que eu queria compartilhar. As experiências que eu tenho passado, eu não consigo dar um nome por causa das minhas crenças e não crenças ao mesmo tempo, porque eu não consigo me encaixar em nenhum pensamento filosófico, nenhuma religião específica, e ao mesmo tempo eu acredito em todos, eu vejo ligação em todos, e todos falam exatamente a mesma coisa, com nomes diferentes. Então eu gosto de estudar as diferentes religiões e filosofias e conhecimentos ancestrais de formas variadas e ficar observando as relações. Então, por exemplo, agora eu estou estudando, estou na minha fase da mágica, estou estudando mais que em inglês chama magic, em português chama magia, mas mesmo em português eu uso a palavra mágica porque veio pra mim de uma forma super bonita, assim. Eu nunca me aproximei justamente por causa desse preconceito que a gente tem em relação. Você ouve a palavra magia, você já pensa em magia negra, isso aí, tananã, porque foi criado em forma ao redor da mágica, muitos conceitos para afastar as pessoas dela, porque ela realmente é muito incrível. E no fim, tudo que tem lá dentro é, na realidade, a mesma busca de todos os outros ideais, né? Que é uma busca do encontro divino. Eu até acho bonitos os nomes, né? O que em algumas crenças se considera um higher self, nosso eu maior, centelha divina, né? Na mágica é The Holy Guardian Angel, o seu anjo da guarda sagrado. Então a busca é para conversa com ele. E essa associação é muito bonita. O que o espírita, por exemplo, chama de animismo, então é da sua cabeça, tal. Mas o que é a sua cabeça? E quando que o Eckhart Tolle fala, quando ele se ligou, né? Quando ele estava lá em depressão, antes dele ter uma iluminação dele lá, ele se ligou que ele era uma e outra coisa. Ele era a coisa que estava descontente consigo mesmo. Quando ele caiu nessa real, né, de se ver,
e falar, nossa, caramba, o que tá acontecendo? Tem uma coisa, então quem tá não aguentando mais viver mais comigo, né? Quando ele pensava em se matar lá antes do rolê dele. Então, para ele foi isso que despertou, e para cada pessoa é uma coisa diferente, né? E em etapas diferentes, né? Eu acho que com certeza não foi só esse evento para ele, e é uma coisa assim distante e próxima que tá acontecendo comigo. Eu já tive várias experiências, uma mais louca que a outra, pode-se dizer. E você só volta delas assim, você poderia pensar, não tem informação nenhuma, né? Só fiquei legal lá na hora e tal, e depois volta normal. Só que aí depois seu cérebro vai pro cérebro racional e o emocional e todas as outras camadas do seu ser vão processando e juntando. Por isso a importância da sinestesia. Você vai juntando os assuntos e o seu core, o seu centro da sabedoria interna passa a saber ou a rememorar aquilo que, no fundo, se pá, a gente já sabia, né? Essa questão de vós sois deuses, né? Se a gente Deus mora dentro de mim e eu moro dentro de Deus, né? Eu tenho essa conexão muito mais forte, eu e todo mundo, muito mais forte do que a gente possa imaginar, e a gente pode acessar. O que a gente está considerando distante, em crenças religiosas que olha para aquele ser de divindade no altar, põe bem longe de você, eu me considero pequeno, eu não sirvo para nada, eu não significo nada, quando você você é do mesmo patamar que aquele ser que está endeusando, né? O que quer que seja, entidade e tal. E é uma questão de acessar. E esses acessos, eles parece que estão mais disponíveis. Eu ia falar em termos temporais, eu ia lançar essa, eles parece que estão mais disponíveis agora. Acho até que não. Eu acho que tem gente acordando aí na humanidade há milênios, desde outras civilizações até que a gente não conhecia, antes da gente começar a contar essa data que a gente conta hoje. E isso que é o legal, é relembrar. Essa é a palavra, né? Um acordar relembrando, relembrar acordando. O mais legal é que esses pequenos eventos, pequenos grandes eventos de despertar, eles podem ser o que a gente considera de bobo e simples, né? Pode ser no meio de no caso do Eckhart Tolle, uma crise de depressão, né? No meio de estar lendo um livro, no meio de dirigindo um carro na estrada, num momento super feliz. Vou contar a experiência que aconteceu comigo. Uma delas no meu caso, eu acho que é uma sequência grande de experiências, e com cada uma delas, conforme o tempo passa e eu vou processando aquilo, eu vou assimilando mais. E é muito louco, porque aí depois eu vou dormir, aí na próxima manhã eu acordo com insights e é quase uma coisa assim de tô lembrando, né? Para mim aconteceu isso com a língua inglesa. Na adolescência eu gostava de cantar as músicas em inglês e lendo a letra, não entendia nada, né? Teoricamente não sabia falar a língua, mas veio, né? Sem fazer aula e tal. Então acho que a gente abre os acessos às memórias quando a gente faz uma coisa que a gente gosta muito, com amor, com paixão. Esse acho que para mim é a ferramenta principal, assim. Esse caso da estrada, a última evento que aconteceu comigo, eu tava num dia muito feliz, acordei muito feliz, muito grata pela minha vida, que estava perfeito, fiz um trabalho maravilhoso, todo mundo tinha gostado, eu tava dormindo num hotel, e aí eu levantei, tinha aquele chuveiro pra tomar banho, fiquei tão grata pelo chuveiro, era tão incrível, o negócio de abrir o chuveiro não era exatamente embaixo da água, daí eu achei aquilo perfeito, celebrei aquilo. Tomei banho, entrei no carro, saí pra pegar a estrada no deserto, coisa mais linda do mundo. Então eu tava assim, explodindo de gratidão só por estar viva, só por aquele momentinho. Isso que é um gatilho perfeito para entrar nessas passagens, é estar presente no momento. Eu tava ali na direção, mas eu tava tão feliz, e era aquilo. Eu não tava pensando o que aconteceu antes, eu pensei também, e nem o que ia acontecer depois. Mas naquele momento exato que despertou o negócio, eu tava ali, eu tava só dirigindo e achando lindo. E entrei no carro, né, depois do banho. Entrei no carro e tava a paisagem, mas era tudo tão maravilhoso. O cenário aqui do deserto da Califórnia.
E sozinha no carro, eu pus música, comecei a cantar e entrei nesse espécie de transe, que é louco, né? Você fala, meu Deus, estava dirigindo. E ao mesmo tempo o meu cérebro racional, eu tava entrando nesse transe, mas a parte racional de mim falava assim, você tá dirigindo, né? Que você quer manter a vida deste corpo físico. Tinha um pedaço aqui. Então eu só via, o que o olho físico via era ainda a mão no volante, a linha na estrada para eu manter o carro dentro da faixa. Milagrosamente ficou completamente vazia a estrada, não tinha mais carro nenhum. E não tinha acostamento para parar, porque teve um momento que ficou bem forte o transe, e eu pensei, tô chamando de transe, não sei o que é. E eu pensei em parar, falei, nossa, isso deve ser perigoso, acho que eu vou parar. E olhei e não tinha acostamento. Mas aí a parte minha sensorial que tava ali conectada com o odômetro, toda hora eu olhava a velocidade, eu tava dentro do limite, tudo certinho. A mão, eu tinha controle sobre a minha mão, conseguia segurar certinho, então eu falei, eu vou manter, porque tá muito legal. E aí, todo o resto de mim, aí que tá essa percepção do Eckhart Tolle, né? Quando ele tem o negócio, você sabe, simplesmente, é sutil, não tem nada ali, não tem ninguém te falando, olha, tá acontecendo isso, agora é isso, vem comigo. Não tava sendo, assim, uma viagem astral, por exemplo, né? Eu tava aqui no físico, estava dirigindo o carro na estrada, e todo o resto de mim, que não tava conectado ali pra manter essa vida física, tava explodindo de felicidade. Começou na felicidade, na alegria. Nem cabe nessas palavras essa sensação que eu tava sentindo, porque ela era sinestésica, ela era física, mental, espiritual, era tudo. Era todas as dimensões do meu corpo. E ela se expandiu de uma forma que, assim, era uma alegria que virou amor. Mas um amor de forma que a gente não consegue também definir aqui. E foi nesse momento, eu acho, que me ocorreu, nossa, mas assim, é muito rápido porque sua mente não tá mais pensando. Eu nem sei que momento foi isso, acho que foi depois, porque ali na hora sua mente só tava, a partezinha da minha mente que sobrou, tava só segurando o carro na estrada. E acho que foi depois disso que me ocorreu, eu falei, nossa, eu sinto às vezes um pouco, pô, não tive filho até hoje, talvez eu não tenha filho nessa vida, que chato, né, não vou sentir o amor de mãe, tanana. Tinha essa ideiazinha, né, que é criada, né, pela nossa sociedade, tinha na minha cabeça. Naquele momento, aquele amor que eu senti, eu falei assim, nada é tão gigante quanto isso. Então não importa, eu posso viver essa vida inteira não tendo filho, tá tudo certo. E não precisa achar que não sentiu o amor de mãe, que não sei o que e tal, porque aquele amor que eu senti naquele momento era a coisa maior do universo. E tanto que não cabia dentro de mim, então não poderia se expressar dentro de mim, não poderia se expressar só numa sensação emocional ou racional, se eu pensar, ou se eu só estivesse meditando, né? Vamos supor que eu não estivesse dirigindo e estivesse meditando, não cabe se expressar nenhuma dessas situações da gente aqui nessa dimensão. Então, para mim foi uma prova de olha como você é maior que isso. Mas quem tá falando esse olha como você é maior que isso é você mesmo, essa grandiosidade divina dentro da gente mesmo. E o acesso a isso que a gente chama de canal, de portal, por isso que não tem receita, tipo, faz assim, que daí você vai ter essa experiência muito louca também. Não tem isso porque ele tem que ser individual, ele é individual. Então a gente vai acessar de mil formas. Uma delas que eu acho a principal é fazendo aquilo que você ama, que te deixa feliz, legitimamente feliz, verdadeiramente feliz, profundamente emocionalmente feliz e apaixonado pelo... E pode ser a coisa mais bobinha do mundo, né? E às vezes ela se reflete de diferentes formas, né? Por exemplo, algumas pessoas que passam por essas coisas, elas estavam em momentos mais trágicos do que felizes, né? De novo, não consegue colocar em palavra. Uma das coisas mais legais que aconteceu também, ainda, isso durou, eu acho que por volta de uma meia hora, assim, 40, talvez uma intensidade maior num tempo menor, mas tudo, assim, o tempo todo, assim, eu tava muito feliz.
E a playlist de músicas que eu tinha colocado, eu tinha entrado no carro com uma intenção. Falei, eu tô tão feliz hoje, tão grata, eu vou pôr uma playlist assim, feliz, tal, tal. Só que na hora que o dedo foi lá clicar, ele clicou nessa outra de músicas que falavam de amor. E é impressionante como... Hoje toda música agora que eu ouço parece que todas estão falando disso. Todas estão, não é falando de uma coisa exatamente, mas estão conectadas nessa vibração do acordar, né? E aí tocou Queen, como que é aquela música do Queen? Play the Game. Então presta atenção nessa letra aí da Play the Game do Queen, foi essa. Aí foi uma sequência, foram várias músicas que falavam de amor, mas dentro de cada uma delas tinha alguma mensagem pra mim naquele momento, e eu escutava os instrumentos, toda a estrutura da música se quadridimensionalizou na minha frente, espacialmente, assim. Então a letra falava coisas, depois eu voltei, aí cheguei lá no destino, estacionei, tananã, depois entrei no carro de novo e botei a música pra ouvir de novo, era uma música completamente diferente. A mesma música, Play the Game do Queen, tá na mesma playlist. E eu escutei ela de uma forma completamente diferente. Então, na hora lá da viagem, eu tava escutando as outras dimensões dessa música. Então, na hora que uma peça de arte é criada, ela tem isso aqui que você ouve dentro do seu limitado âmbito audiovisual, de escutar a música, de entender o significado da palavra, né? Cada letra seguida de letra forma uma palavra, cada palavra seguida de palavra forma um conceito. A gente tem isso aqui na nossa dimensão. Essa mesma estrutura física tem um as above, so below, tem um reflexo disso no emocional, racional e corpos mais sutis. Então eu tava escutando as outras dimensões dessa música e de todas as músicas dali do momento, e todas vieram na ordem certa. Se eu não me engano, normalmente eu ponho o shuffle pra tocar em ordem aleatória, né? E assim, veio na ordem certa. Então, todas falavam alguma coisa. Depois, de repente, eu lembro mais coisas, mas o geral era isso, assim, que foi expandido de uma forma que... E eu tô compartilhando porque tá aqui na frente do nosso nariz, tá acessível para todo mundo. Viver experiências como essa, que não é pela experiência em si, é pelo conjunto do que ela vem, as pequenas várias dessas vêm trazendo pra gente gradualmente. Então eu acho que não existe caiu a árvore, a maçã lá na cabeça, daí tem a ideia, aí o Buda foi lá, sentou e iluminou, né? E a gente põe essas coisas muito longe da gente, né? O que o Eckhart Tolle o que o Paramahansa Yogananda, o Buda, o Jesus, todo mundo. A gente põe isso distante da gente quando eles mesmos falam pra gente, mano, vai aí, né? Tipo, Jesus, né? O brother. Mas enfim, é acessível de uma forma inacreditável, assim. E aí tinha a questão da dimensão da música e da dimensão do visual que eu experimentava. Então, aí pro sentido da visão, né? A gente enxerga de comprimento de onda X a Y, né? Só essa faixa, pequena, minúscula, limitada, aqui, com esse órgão físico, né? E aí, comprimento de ondas em sentido visual, da luz, da cor da luz, é infinito. Então... E é muito inteligente como a forma como essas experiências acontecem, porque elas respeitam a sua limitação. Tá ali acontecendo contigo dentro do corpo físico, o que a gente chama de acordado, fisicamente alerta, né? Tava dirigindo um carro na estrada, de verdade, né? E ao mesmo tempo acessando. Então tem uma inteligência para te manter com o que me restava de controlezinho aqui nesse campo, eu tinha ali, tava ali seguro, né? Eu tava sentindo uma sensação de segurança. Teve só um momento que ficou bem extremo mesmo. Eu tava... Era uma alegria extrema, chorando. Eu tava chorando tanto que saía tanta lágrima que eu parei de enxergar um pouquinho que eu tava vendo, eu comecei a não conseguir ver. Daí eu falei, ixi, ficou perigoso. Nessa hora, foi nesse ápice do negócio que eu falei, eita, vai ficar perigoso isso aqui, vou encostar o carro. Foi nesse momento que eu olhei, não tem acostamento. E diminui muito a velocidade, porque não tinha mais carro, eu tava olhando no espelho, assim, eu tinha esse controle. E diminui bastante a velocidade. Falei, não, de boa, eu confio, vai dar tudo certo, né? Continuei segurando o volante, mas e aí eu entendo a experiência tudo ao mesmo tempo. E uma alegria, uma imensidão
só dá pra chamar de expansão, é a única coisa que cabe, que nem cabe nessa palavra também, nem na palavra infinito, nem na palavra alegria, amor. Põe ela aí todos juntos misturados com tudo que tem dos outros sentidos misturados com isso, né? Então, a parte do visual que não tava aqui na estrada era só amplidão, também é indescritível. Mas tem uma informação de conexão de todos os sentidos, do visual, da emoção, da alegria, todos eles juntos formam um sopão, assim, delicioso de conceitual e não conceitual, e é sempre paradoxal. E não é aquilo ao mesmo tempo, né? Pra gente aprender aqui no nosso mundinho aqui, como que se eu só trocar o valor que eu dou para aquela coisa, eu transformo. Por isso que as pessoas transformam quando elas acordam, elas transformam as suas vidas físicas em todos os sentidos, né? De não ter mais carência amorosa em questão de relacionamento, não importa a sua situação financeira. E na hora que você entra nessa conjunção, nessa sinestesia e tal, é lógico, aí você vai falar, o boleto continua chegando. Sim, você vai lá, e você vai pagar e vai dar tudo certo. Mas entrando aqui na parte conceitual, de diferentes formas, você entende que a completude, saber quem você preenche de uma certa forma que te dá base para depois, eu vou ter que voltar lá e continuar vivendo essa vida, né, de ser humano e fazendo as coisas normais da vida e tal. Eu vou saber explicar melhor isso no futuro próximo, mas você volta com um auto-amor, um senso de auto-amor diferente e uma capacidade, uma autoconfiança, uma capacidade de se saber o agente ativo da que quer que seja que você esteja passando, né? Para mim, assim, o maior aprendizado, a maior evolução mental, para mim, foi emocional. A maior evolução mental foi emocional, que era onde mais pegava na minha vida, assim. E eu consegui... Eu chamo de pular dessa rodinha de samsara, né? Tem a roda de samsara das vidas, eu chamo de as pequenas rodinhas das repetições de coisas que se repetem para que você aprenda aquela lição, o conceito que a gente dá aqui e agora, né? E não é uma questão de pular escapando, é uma questão de simplesmente é um salto natural daquela rodinha porque você resolve aquele assunto. Então não tem uma necessidade e aí voltamos lá no buscar um objetivo e tal. Não é que não tem que ter objetivos e correr atrás deles e trabalhar por eles, com certeza, mas te liberta de sensações que a gente acredita que a gente tem que atingir, ser, fazer, etc. E não é um sair de outras e diferentes formas, você vai atingir objetivos ainda melhores. Diferentes assuntos, formatos, visões, o seu próprio ponto de vista sobre eles muda completamente. Então é o mudar, quando a gente sai da caixinha e se permite mudar de opinião, né? Uma das coisas mais difíceis para o ser humano. E para mim eu só acho que teve essa abertura de acontecer isso porque eu abri espaço na minha própria mente, assim, falei, tá bom, não vou seguir acreditando nessa coisa única que eu estou acreditando hoje. Amanhã eu vou lá e vou estudar outra coisa, né? Mas sem diminuir o valor da coisa anterior, né? Tem muita coisa que eu aprendi aqui, agora depois eu vou aprendendo, tem mais muita coisa que eu vou aprender ali, e aí eu faço o conjunto das duas, né? De que formas eu relaciono de formas positivas pra mim. Porque a gente está aqui para viver a experiência da individualidade e é por isso que essas experiências grandiosas de transformação, elas acontecem num nível muito individual também. Eu posso compartilhar e cada palavra que eu falar aqui que seja uma semente, que seja um expandir, um dividir ainda mais dessa energia para que, eu tenho certeza que sim, e atinge pessoas em níveis diferentes, né? Como todas as coisas. Mas o legal é saber isso, que a gente tem um lado coletivo e muito global de tudo, que é sensacional, é incrível e todo mundo tá ligado, é uma coisa só.
E tem esse lado da experimentação, do viver a individualidade, que é muito único, exclusivo. E a mágica do negócio é isso, viver essa exclusividade e expandir através dela. É através desses canais que ela nos oferece tão singularmente, né? Dentro do todo que é um só. Então é isso por hoje, a reflexão. Namastê.